Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar a melhor ação para 2024. Na verdade, não sou eu que estou falando, eu não posso dar recomendações. Essa é a recomendação unânime de basicamente todas as casas. Eu vou te mostrar no detalhe agora. Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar um gostei, que isso me ajuda bastante. Então vamos lá. Eu geralmente não ensino, não dou recomendações. Eu gosto de ensinar ferramentas e principalmente aquelas que são fáceis de você usar ou que são de graça. Então aqui eu vou te ensinar. Se você tiver em dúvida sobre investir em uma ação, existe uma forma de você ter toda uma explicação de por que investir ou não nela de maneira fácil que as grandes corretoras te fornecem. Então vou te mostrar do nosso parceiro aqui BTG. Vou pesquisar aqui a ação em questão que eu estava lendo o relatório e basicamente percebi que todas as casas de análise estavam recomendando para 2024, que é BB Seguridade, BBSE, a parte de seguros do Banco do Brasil. Então antes de eu te mostrar o que as casas de análise estão falando sobre BB Seguridade e por que vale a pena investir nela, vou te mostrar aqui o histórico dela aqui na minha plataforma. O gráfico para você que gosta de ter uma noção como ela tá graficamente para depois a gente seguir com a tese, né? Então aqui, como você está vendo na minha tela, estou usando o Profit com o módulo de opções e do lado direito eu sempre uso o gráfico. É uma ação que ela subiu aqui por um tempo de 2013 a 2014, lateralizou, teve uma grande alta, voltou e depois teve uma grande pernada de alta de 21 para cá. Então basicamente é isso. Eu particularmente gosto do ativo, fiz já várias operações com ativo, como você pode ver, até procurei para te mostrar. Então aqui ó, vou colocar as datas dessas operações. Ó. Então aqui em vários momentos, né, tive operações em 2020, 2020, 2021, 2022, 2023 com esse ativo e a maioria das operações saíram positivas. Já fiz aqui 30 mil reais. Peguei já 300% em algumas opçõezinhas de BB Seguridade. Então é um ativo que particularmente, mesmo não tenho operado com um volume tão grande, eu tenho um certo carinho porque tem dado certo as operações de maneira recorrente que eu já fiz nele aqui. E agora, o que eu percebi? Como é um ativo que eu acompanho, eu leio os relatórios de diversos lugares diferentes. E percebi que existe uma tese bem legal que eu vou te mostrar como consultar aqui. Só você jogar no Google BB Seguridade e análise BTG. O BTG ele tem lá todo um setor de análise que é bem legal. Eles fazem análises bem completas. Você não precisa concordar com o preço-alvo, né? Eles colocam um preço do qual eles acham que a ação vai chegar. Você pode concordar, pode não concordar, mas é legal você ler a análise que geralmente é mais aprofundada. É algo que a gente não vê, por exemplo, no YouTube, né? A gente não vê tantos detalhes assim como geralmente os analistas das casas fazem. Então vamos ler aqui. Então aqui, joguei BB Seguridade, análise BTG, ele já mostra a tese de investimento aqui e embaixo tem o relatório, ele coloca como exclusivo. É só se você tiver conta aqui com a gente, por exemplo, tem assessoria OTM, que é vinculado à Necton, que é do BTG. Então é só você clicar aqui em conferir, que ele baixa para você. Daqui a pouco eu entro e a gente vê o relatório inteiro. Mas vamos ver só a tese aqui para você entender o que eles estão pensando de forma resumida. Eles pensam o seguinte, né? O setor de seguros é um segmento que os investidores consideram defensivo e dentro desse setor, BB Seguridade destaca como excepcionalmente defensiva, né? Então, uma ação, entre aspas, conservadora, que a gente consegue, de modo geral, ter retornos positivos ao longo do tempo, sem muito susto. Está livre de risco de juros sobre capital próprio, então tem a questão que o governo pode acabar com juros sobre capital próprio e a empresa ela não tem esse risco, né? Se acabar, não vai atrapalhar o resultado dela. O risco de inadimplência está ausente, a margem é impressionantemente alta, o cenário competitivo é favoravelmente benigno, o histórico de boa governança corporativa está bem estabelecido e a companhia distribui entre 90% e 95% do seu lucro líquido como dividendos, né? Minimizando assim o risco de reinvestimento. Do nosso ponto de vista, a ação precifica um cenário no qual a perpetuidade não existe, um cenário que consideramos altamente improvável. Negociando a 7 vezes patrimônio líquido estimado para 2024, dividend yield aqui de 12%, reiteramos nossa recomendação de compra.
Então, eles mostram que os indicadores, o dividendo, que eu sei que para muitos de vocês é bem importante, você que está querendo manter uma renda recorrente, mostra que em 2019 o dividendo foi de 4%, subiu para 9%, caiu para 4%, foi para 5%. Esse ano já foi 10%, né, que seria o atual, e eles estimam aqui um dividend yield para 2024 de 12%, o que, se você parar para pensar, é interessante num cenário onde que os juros está caindo. Então, os juros caindo, às vezes perde lá os 12% e você comprando uma ação que deveria, às vezes, pagar menos porque ela pode subir, entre outras coisas, pagando aí 12% de dividendo. Então, a gente pode puxar aqui em cima, né, o preço-alvo. O BTG está achando que a ação chega a R$ 41. Eu vou abrir o relatório aqui para a gente ver de forma detalhada. Então, cliquei aqui, conferi relatório. Você pode, se você não for cliente ainda, pode acessar por 30 dias. Eu tenho aqui meu escritório. Para quem está chegando aqui e não sabe, eu criei um escritório especialista em opções, porque ninguém, além da gente mesmo, entende o suficiente para atender bem quem opera opções. Então, eu criei o escritório aqui. Ele é bem focado nos meus alunos que operam opções, tá? Mas só para justificar, estou entrando aqui. Então, baixei aqui o relatório para a gente dar uma olhada em todos os detalhes. E o que é curioso aqui, eles até citam no final. É uma escolha de basicamente todas as grandes instituições estão recomendando compra de BB Seguridade. Ela está sendo recomendada tanto pelo BTG, quanto pelo Itaú, quanto pelo próprio Banco do Brasil, que é dona da BB Seguridade, quanto pela XP. Então, não necessariamente o consenso, a unanimidade costuma ser inteligente, mas no caso aqui, os próprios bancos estão falando sobre um cenário para uma seguradora, que é um setor muito próximo, que os bancos não têm dificuldade de analisar os números, que eles entendem bem do negócio. É que eles não estão analisando minério de ferro, não estão analisando petróleo, não estão analisando tecnologia, que são coisas muito diferentes do negócio central dos bancos, né? Então, eles estão aqui analisando coisas muito próximas, então eles têm uma consciência, uma experiência sobre esse tipo de negócio muito grande, ao ponto de que eu acredito que eles têm uma chance muito grande de acertar. Então, aparentemente aqui, é uma das principais escolhas de todos os analistas das grandes casas para 2024. Como aqui, vamos dar uma olhada no que eles estão falando, né? Já começam dizendo que é uma das principais escolhas para 2024. E o que tem de diferencial nesses relatórios, né? Os analistas das grandes casas, eles têm acesso às grandes pessoas das empresas que eles estão analisando. Então, por exemplo, aqui eles já começam falando, tiveram reunião com o chefe de RI da BB Seguridade, Felipe Pérez, e investidores locais, para obter uma atualização. Após ser captada em 2023, que a BB Seguridade superou as projeções iniciais e deu um resultado bem legal. O ano foi marcado por índice de sinistralidade muito baixo, mais baixo, né, do que o esperado, e isso significa que tiveram custos menores do que o mercado estava esperando, ou seja, lucros maiores. Crescimento decente da receita e uma surpresa positiva nos resultados financeiros. E o Pérez compartilhou que eles esperam, né? Então a pessoa de dentro da BB Seguridade disseram que espera para os próximos anos. Basicamente, eles esperam que os números operacionais permaneçam fortes, com receita potencialmente crescendo entre 7% e 12% ao ano aqui deve ser, né? Por outro lado, a sinistralidade deve normalizar, ou seja, né, o sinistro, as coisas que a BB Seguridade vai ter que pagar, deve voltar para o normal, ou seja, pagar um pouco mais. Os resultados financeiros, que é o seguinte, a seguradora ela pega o dinheiro de todo mundo, guarda esse dinheiro, investe esse dinheiro a juros, e quando acontece alguma coisa, no caso de BB Seguridade, quando uma safra cai uma geada e ela tem que ir lá e pagar por aquela safra, quando um seguro residencial dá errado, ela tem que cobrir, ela tem que pagar pela casa da pessoa, a casa, por exemplo, pega fogo, eles têm que ir lá e cobrir, né? Isso é uma sinistralidade. Então, o dinheiro que eles vão pegando, eles vão investindo. Se a Selic cai, esse dinheiro investido passa a ter um retorno menor. Então, aqui eles estão falando que os resultados financeiros, de fato, devem se reduzir ligeiramente, dado a menor taxa Selic. Então, aqui é algo que muitas pessoas ficaram com medo
das seguradoras por causa dessa queda da Selic, que ela se beneficia com uma Selic alta e às vezes sofre com uma Selic mais baixa. Porém, aqui ele está falando que isso vai ser parcialmente compensado por um saldo médio de investimento mais elevado, ou seja, eles vão ter mais grana para investir. Então eles esperam que dê 4 bilhões de lucro líquido no segundo semestre de 2023, praticamente garantindo 8 bilhões de lucro no total, né? 6% de crescimento anual para 2024. Negociando a 8 vezes PL estimado e com um bom rendimento de dividendos, perto aí de 11%, o BTG disse 12%, né, na outra parte. BB Seguridade é uma das nossas principais opções para 2024. Então eles deixam aqui a conclusão. Outro ponto que pode forçar a alta da ação é essa questão da recompra das ações. Eles devem recomprar 3% de valor de mercado da empresa. Caso você não entenda, quando a empresa ela pega o próprio dinheiro e recompra as próprias ações, ela faz ter menos ações no mercado. Menos ações, isso força a cotação para cima. É como se fosse um comprador forte entrando no jogo ali de compra e venda das ações, o que tende a fazer as ações subirem. Aqui eles falaram que das 64 milhões de ações autorizadas nessa recompra, cerca de 20% já foram adquiridas, que tem mais ainda 80% dessas ações para serem compradas. Ela vai continuar executando o programa de recompra e os dividendos devem levar um pagamento próximo a níveis históricos, 85% e 90% do lucro de 2023. Ele mencionou que pode ter até um novo programa de recompra, né, que vai ser decidido pelos próprios acionistas na Assembleia Anual, ou seja, pelo Banco do Brasil, que controla a empresa, né? Aqui ele continua, né, que acreditamos que isso não apenas suporta ainda mais a tese de que a ação vai subir, mas também aumenta implicitamente a participação do Banco do Brasil na BB Seguridade, ou seja, se tem menos ações, a parte do Banco do Brasil passa a ter um peso maior. Movimento que o pessoal considera vantajoso, mitigando os riscos de não renovação do contrato do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil tem um contrato com a BB Seguridade, né? Eles se desvincularam ali em 2013, se eu não me engano, quando a BB Seguridade entrou para a Bolsa. Existe um medo de que o Banco do Brasil chegue no final do contrato, que ele tem um fim, né? Se desligue de BB Seguridade. Só que se o Banco do Brasil for dono aí de muito de BB Seguridade, não faz sentido econômico ele punir BB Seguridade, porque senão ele mesmo está perdendo dinheiro. Então o que o BTG está falando? Que acha que esse movimento de recompra, onde o Banco do Brasil passa a ter um peso maior nas ações de BB Seguridade, é algo positivo, é uma garantia ainda maior de que os contratos vão ser renovados. Hoje o Banco do Brasil já tem 66,25% de BB Seguridade, e se o programa for 100% executado, a sua participação irá aumentar aqui para 69% aproximadamente. Esperamos que a participação do Banco do Brasil ultrapasse o limite de 70% em 2024. Agora já vou pular para o final para uma informação que eu achei bem legal aqui sobre BB Seguridade. Eu tenho uma posição que eu abri há pouco tempo, tá? Posso mostrar para vocês, uma posição bem pequena ainda, que eu usei só para dar uma aula, né? E estou considerando aqui a voltar a atuar mais forte no setor. Eu tenho uma posição bem forte em Porto Seguro, posso mostrar também para vocês. Mas vamos lá. O que eu achei interessante é esse final. Embora que BB Seguridade tenha aberto capital em 2013, com valor de mercado de 34 bilhões, então em 2013, se você tivesse comprado BB Seguridade, você já teria recebido mais do que você pagou em dividendos, porque eles pagaram cerca de 40 bilhões de reais em dividendos. E ela valia 34 bi. E hoje, mesmo pagando 40 bilhões de dividendos, ela ainda vale 65 bilhões. Ou seja, ela fez 34 bi virar aqui 100 bilhões, né? 40 mais 65, porque ela pagou 40 e ela ainda valorizou. Ela se valorizou aí por quase 3 vezes durante aí 10 anos, que é uma boa rentabilidade, né? Você fazer virar 3 em 10 anos. Aqui ele diz que esperamos que pague mais do que isso em dividendos até 2033, quando expira o seu contrato com o Banco do Brasil. Então eles estão dizendo aqui que quando for vencer o contrato, a expectativa, né, em mais 10 anos, que se pague mais do que 65 bilhões de dividendos. Ou seja, as probabilidades dessa ação te dar um bom retorno até 2033 é uma probabilidade grande. Claro que eles não veem a possibilidade disso aqui explodir, né? Valer 10 vezes mais, 15 vezes mais, como uma small cap pode passar a valer. Mas eles veem uma probabilidade muito alta do retorno ser bastante positivo em 10 anos.
provavelmente aqui, eu acredito, eu especulo que eles enxergam aí mais ou menos essa rentabilidade de 1 para 3 em 10 anos novamente, porque se paga mais do que 65 bilhões, já é 1 para 2, mas a possível valorização da ação já traz aí, chega perto de 1 para 3 de rentabilidade nesse ativo em 10 anos. E caso você entenda de opções, você consegue agregar um retorno ainda maior. Seja com call longa, pegando essas altas do ativo, como eu já peguei e mostrei para vocês ali algumas operações que eu fiz, seja com venda de opções quando o ativo ele não tem lá tantas perspectivas de explodir. As últimas operações que eu fiz em BB Seguridade foram só para dar de exemplo, então foram mais com fins didáticos, mas vou mostrar aqui para você. Foram 2 operaçõezinhas aqui, uma compra de call bem pequena e uma venda de put com a possibilidade de eu comprar 37 mil ações de BB Seguridade pelo preço de R$ 31,64. A minha posição de fato maior no setor de seguros, como vocês provavelmente já sabem, já mostrei algumas vezes, meus alunos que acompanham toda operação que eu abro, eles já conhecem há bastante tempo, é Porto Seguro, que também fiz várias operações com opções, e a última operação que eu fiz fez eu aumentar aqui, fez eu comprar, né? Fui exercido e comprei ainda mais ações, e hoje eu já tenho 11.800 ações aqui de Porto Seguro e tenho uma callzinha aqui com o Strike 29, uma call bem longa. Então, particularmente é um setor que eu gosto, então tive vontade de mostrar para vocês. Caso você esteja querendo um retorno um pouco mais seguro no mercado de ações, um ativo que todas as casas estão aqui, as grandes casas estão recomendando e tem lá uma certa segurança em recomendar, é BB Seguridade. Não olhei aqui o relatório de Porto Seguro, mas provavelmente também está numa linha parecida. É uma empresa muito boa também. Então, para você que está procurando um retorno legal, BB Seguridade é a recomendação das grandes casas aqui. Não sou eu que estou falando, não posso recomendar nada. Na verdade, eu até tenho um core, então eu posso recomendar aquilo que o BTG e a Necton concordam, né? Mas não estou recomendando nada. Estou te mostrando o que eles estão falando. Eles veem um cenário muito favorável para esse ativo. É um caminho mais seguro dentro das possibilidades do mercado de ações. E aqui, continuando, como eu te mostrei, ferramentas, eu gosto dessa ferramenta, eu tenho usado bastante. Na verdade, até recebo por e-mail esses relatórios, né, por eu ter o escritório de investimentos. Mas, por exemplo, a gente pode procurar Porto Seguro ou aquela ação de varejo que você está querendo saber. Porto Seguro, por exemplo, também está numa recomendação de compra, tem a tese de investimentos. Aqui embaixo tem os números. E se eu descer, tem os últimos relatórios. O último relatório de Porto Seguro foi em novembro. Então tá aqui. Essa ferramenta é bem legal. Pesquisa aí BTG Análises, né? O link aqui é content.btgpactual.com. Mas é só jogar no Google aí. E aí você pode pesquisar o ativo que você quiser. É isso, espero que você tenha gostado dessa ferramenta. Eu uso bastante, eu gosto de ler o que os analistas estão vendo. Eles têm acesso a grandes players, né? Eles têm acesso às pessoas que mandam lá nessas empresas que eles estão analisando, então é legal ver o que eles estão enxergando. A gente não precisa concordar 100%, é óbvio, a gente tem que pensar no que a gente quer investir, é bom a gente ter um bom senso. Mas isso aqui é uma ajuda muito legal. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se eu te ajudei, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo por aqui, se inscreva, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.